Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson e vamos a mais um vídeo aí da série Polmorfo Imbatível. Hoje de brancas, Polmorfo contra Alexander Biafort, né? Partida ocorrida no Alabama em 1855. Polmorfo abre G4, S5 abertura aberta e F4. Nós temos aí o bom e velho, né? Gambito do rei sendo oferecido, né? Hoje em dia tem linhas do recusado, do aceito, mas para a época, né, era uma afronta você recusar um gambito, né? O cara ofereceu, você necessariamente tinha que aceitar. Hoje em dia isso não acontece mais. Você pode recusar o gambito se você quiser, mas lembrando de uma frase do genial cubano José Raul Capablanca, para muitos, o maior talento natural de xadrez de todos os tempos, a melhor forma de você recusar ou refutar um gambito é aceitando-o, né? Enfim, o grande Capablanca, né? Toma F4, gambito do rei aceito. Cavalo F3, a variante do cavalo, já podia ter saído com o bispo, né? E perder o roque, mas foi o que o Polmorf quis, né? E é o lance que entrou para a história. G5 até hoje é uma das jogadas mais feitas, né, pelos jogadores. Bispo C4 é meio italiano, né, já apontando o ponto F7. Também o bom e velho ponto F7, que a gente sempre tem que dar uma olhada nele, principalmente na fase de abertura. Uma abertura sempre muito aguda, como o gambito do rei, né, ou italiana. Tem que ser observado, né? É um ponto a ser observado. Bispo G7, natural, né? Desenvolve pelo menos uma peça, até agora está um pouco ruim, desenvolvimento um pouco atrás. No início da abertura deve priorizar realmente, né, o tipo de desenvolvimento, mas coloca o bispo de casas negras, aliás, numa diagonal boa, né? Já está lutando pelo centro. Toda abertura de xadrez, o objetivo é dominar o centro, seja direta ou indiretamente, né? H4, né? Normal, tranquilo. G4 já espetando o cavalo. E aqui cavalo G5. Nós temos aí uma bateria de bispo e cavalo no ponto F7, né? Muito perigoso, há que defender. Cavalo H6, defende tudo temporariamente e prepara para o roque. Até aqui sem grandes dificuldades, mas muita agitação, né? Acho que não está sendo difícil de entender, não. D4, põe o peãozinho no centro, abre para o bispo atacar o peãozinho, né? De casas negras. Um lance bem útil. F6, talvez fosse melhor ter rocado, porque o roque, né, curto, também contaria como lance de desenvolvimento, mas as negras retardaram um pouco do desenvolvimento em prol de uma iniciativa espetando esse cavalo, né? Esse cavalo que está bem perigoso aí. E aqui, bispo toma F4, já é o primeiro lance assim, cavalo, o Polmorf deixa o cavalo cair ali, pega um peãozinho, todo sacrifício traz consigo uma compensação, e o Polmorf já avisa um ataque, já que ele está melhor no desenvolvimento, para não dar tempo das negras desenvolver esse rei no centro aí, e enfim, mais material pelo tempo, né? Mais uma vez material versus tempo, né? F toma G5, peãozinho come ali o cavalo, entrando nessa linha que eu acabei de explicar, né? E aqui o bispo toma G5, já é um ataque direto à dona dama ali. Tem que defender de alguma forma. Eu acredito que só interpondo o bispo, né?
Acho que não tem outra não, é praticamente forçado. Bispo F6. É a única, não vi outra não. Dama D2. Realmente o Monfils vai colocando as peças, vai abrindo, né? Esse é um lance bem sutil de desenvolvimento, mas já conecta ali a dama ao bispo. E realmente o Monfils sacrifica de uma forma o cavalo, né? Abrindo linhas e colunas, mantendo o rei adversário do centro, não deixando ele concluir a fase de abertura de uma forma satisfatória, bem simples e bem profundo, bem complexo, bem agressivo. Bispo toma G5 e peão toma, já espetando o cavalo, que vai ter que sair para algum lugar e vai perder tempo com isso, né? Cavalo F7, acho que eu não vi uma outra melhor não. E aqui bispo toma F7, cheque. Apesar de não estar entregando material, já tira o roque das negras e isso é algo terrível, né? Aqui eu acredito que o jogo não está perdido, mas as peças foram trocadas em ambos os lados. A branca tem uns peões um pouquinho avançados, vão conseguir algum ataque, acredito eu. O roque também está fácil. Rei toma F7. E aqui dama toma F4, cheque. Segue ganhando muito tempo aí, né? Rei G8. Não sei se foi a melhor, mas, enfim, parece natural, bem lógico. E aqui já temos o roque curto por parte das brancas. E eu sempre falo, parece que eu vou ser meio repetitivo, mas aqui já é ameaça de mate em 1, inclusive no ponto F7, né? Você já está obrigando o cara a defender. Ou seja, é um controle de iniciativa muito bom. O cara tem que ficar respondendo a toda hora. E assim, é muito simples, ele só fez um rock, né? O Paul Morphy ele vai jogando assim de uma forma bem simples, como se você pudesse fazer e tal, mas é realmente muito profundo. Eu acho muito belo esse estilo de jogo dele. Eu acho muito bonito mesmo. Dama E7 para evitar o mate. E aqui cavalo C3, bem lógico e natural, né? Põe uma casa no centro, aliás, o cavalo no centro, defendendo casas importantes. Já ameaça atacar a dama na próxima jogada. Conecta as torres. E mais uma vez, né? A gente para dar uma analisada na desenvoltura das peças, na coordenação delas. Olha que na ala, a torre, cavalo e bispo das negras nem saíram ainda. Só tem a dama e ela está defendendo, quer dizer, ela não pode criar contra-jogo interessante. A torre negra está espremida no canto, junto com o rei, que não tem muita casa, né? É inacreditavelmente belo, né? Como que o Pomorfo se comporta. C6, acredito que a ideia por trás desse lance realmente seja evitar o cavalo D5 aqui, atacando dama, né? Seria bem desagradável. Torre de A1, olha como aos poucos o Pomorfo vai, de uma forma bem simples, né? E natural, realmente melhorando cada vez mais a posição das peças dele antes de dar o arremate final, né? Isso tudo é muito bonito, é uma aula bem bacana, assim. E o C6 é uma droga, na minha opinião. Desculpa, é um lance ruim, porque tira a casa natural do cavalo e o bispo de casas brancas fica preso, né? Se ele tinha alguma esperança de entrar no jogo, provavelmente o Pomorfo não vai dar nenhuma, né? É basicamente isso mesmo. D6 aqui até aceitável para abrir, né, um respiro para o bispo e talvez para o cavalo também tentar ajudar na defesa, já que existe aqui a possibilidade de um ataque iminente, fulminante e mortal, né?
O Morphy, além de trabalhar com muita energia e rapidez, ele é muito preciso nos cálculos e, enfim, é o que a gente está vendo aqui, eu não canso de ver. Claro que as partidas sempre têm muitos erros de ambos os lados, mas eu estou aqui, como sempre, olhando mais a parte artística, procurando pescar algumas ideias de abertura, querendo passar algum conceito mais amoroso também do xadrez, dele como arte, né? Acredito que para um nível mais alto, acho que eu não tenha nada aqui a ensinar, mas é mais pro amante mesmo, que gosta de ver uma bela combinação, um ataque bonito, criatividade. O Paul Morphy, na minha visão, ele engloba muito isso. Por isso que ele serviu de inspiração para muitos jogadores que foram até campeões mundiais, como o Boris Spassky, o próprio Bob Fischer, ele falou muito bem do Paul Morphy, e tantos outros aqui que eu não vou nem ficar citando, entendeu? Ele é uma fonte de inspiração para muita gente que joga muito, né? Talvez você não jogue hoje em dia um Gambito Rei, né? Ou jogue, não sei. Talvez não seja a abertura da época, da nossa época agora que eu tô falando. Mas é bom você, né, de vez em quando jogar alguma coisa mais clássica, né? Não tão jogado hoje em dia como a siciliana. Enfim, eu acho muito belo esse xadrez clássico e eu procuro sempre aprender um pouquinho com ele. Então o próximo lance realmente é um lance eu achei muito bonito também. Enfim, né? Vamos continuar. Que é cavalo D5 e mais material, né? No conceito material versus tempo, claro que de forma calculada, o Paul Morphy ele sempre vai pelo tempo e pela tomada de iniciativa. Se tivesse uma engine ligada, coisa que não está acontecendo, eu diria que talvez não seja melhor tomar o cavalo. Não? Eu não sei o que o engine faria nessa situação. Claro que já está praticamente perdido, né, gente? Eu não acredito que as negras tenham salvação aqui. Mas, enfim, é um lance belo porque joga o cavalo no centro do tabuleiro, já ataca a dama, quer dizer, é um lance de iniciativa, ou seja, ele vai ter que mover com a dama ou comer o cavalo, coloca o cara prensado na parede e já ameaça cheque, ataque a descoberto, mate. Mate eu nem digo. Se ele não fizer nada, por exemplo, já perde dama. São múltiplas, é tanta coisa que tem nesse lance. E assim, tudo bem calculadinho, né? Tudo certinho, tudo preciso. Eu acho muito bonito isso aqui. Pode ser bobo para muita gente, mas é esse tipo de coisa que faz a obra ser realmente uma obra de arte, na minha opinião. Eu sou muito fã do xadrez realmente de ataque. Então o cara joga um cavalo D5 aí, claro que quando você pega um Mikhail Tal ou Alexander Alekhine, eles têm sacrifícios que não são tão claros como esse. Por isso que eu escolhi o Paul Morphy. Às vezes o Tal ou o Alekhine sacrificavam e você só ia ver alguma coisa 6, 7 jogadas depois, entendeu? Às vezes até 9 ou 10, de tão profundo que era o cálculo de um cara desse. O Paul Morphy eu escolhi ele também porque você vai vendo a essência, entendeu? A raiz, realmente a criatividade, o porquê que ele está jogando o cavalo aí, para abrir mais linha, ou porquê, entendeu? Que posição ele vai chegar, não só na tática, mas eu acho a estratégia dele, assim, mais fácil de entender, até pela época, né, porque não era tão bem desenvolvido. E, enfim, são esses aspectos que, sei lá, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo por causa disso. Acho muito bonito um lance tipo esse, assim. Você está jogando uma peça na fogueira, qualquer coisa que o cara faça para refutar, ele está perdendo, entendeu? Muito belo. Aqui as negras entram na dança, você toma D5. E aqui um exemplozinho bem simples de ataque a descoberto, nesse caso na dona dama, né? Toma D5, tá atacando a descoberto. Eu acredito que não tenha nenhuma casa aí para onde a dama possa ir sem que perca em pouquíssimos lances, né? E é por isso que as negras nessa posição abandonaram. Você que está assistindo, você colocaria a dama onde, né? Acho que não existe lugar aqui que
Se ficar, a torre toma e vai perder rápido, talvez mate em 2. Se sair, a dama está dando mate em F7 ou F8. Se tentar interpor, né, não dá porque a dama está apoiada. Enfim, está perdida a situação. Se você for contar o material, obviamente as negras estão bastante material, mas o posicionamento das peças, que eu acho belíssimo, a sinergia entre elas e a ousadia do Morph para conseguir chegar nessa posição, sacrificando o tempo inteiro e causando problemas ao adversário, isso somente me encanta muito, entendeu? Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui.